Hoje eu vou mostrar por que você acaba fazendo exatamente o contrário do que deveria fazer para emagrecer. Quem de vocês faz o contrário do que deveria fazer para emagrecer? Ó, a Fran já está dizendo que faz o contrário. Eu sei. Por isso que a gente vai falar sobre isso hoje. Não é culpa de vocês. Vamos aprender a mudar isso, tá bom? Vocês vão me ver bastante falando aqui sobre os sabotadores do emagrecimento. Eu já falei várias vezes e eu vou falar sempre. Por quê? Como o próprio nome já diz, são eles que sabotam o seu emagrecimento. Simples assim. Mas todos os sabotadores têm uma coisa em comum, que são os padrões de pensamento. Sempre. Padrões de pensamento criam os sabotadores. E assim, ó, todo ser humano gosta de realizar objetivos, alcançar metas, realizar sonhos. Vocês gostam, não gostam? Todo mundo gosta de traçar um objetivo e alcançar aquele objetivo, realizar aquele sonho, alcançar aquela meta, não é verdade? Então, como é que uma pessoa, presta atenção, como é que uma pessoa é capaz de ter um objetivo muito claro, querer muito alcançar esse objetivo, e mesmo assim fazer coisas e ter comportamentos que afastem ela cada vez mais desse objetivo? Não é meio estranho isso? Não tem muita lógica, não é? A lógica seria: eu tenho um objetivo, eu sei o que fazer para alcançar esse objetivo, então eu vou lá e faço. Mas geralmente não é isso que acontece, principalmente no emagrecimento. É ou não é? As pessoas que querem emagrecer, elas geralmente fazem exatamente o contrário. As pessoas que têm a dificuldade, né? Que já tentaram de tudo, ou emagrece e volta a engordar. O que acontece? Elas fazem exatamente o contrário. Fazem exatamente aquilo que afasta elas cada vez mais do emagrecimento. Ou pior, fazem aquilo que faz com que elas ainda aumentem mais de peso. Não é contraditório querer muito uma coisa e fazer exatamente o contrário? Ou fazer algo que afaste ou ainda piore a situação? E a maioria das pessoas, elas não conseguem nem se imaginar chegando no objetivo que elas querem. No emagrecimento, né? Elas querem muito emagrecer, mas elas não conseguem se imaginar magras. Elas não conseguem se imaginar chegando na sua melhor versão. Nem conseguem fazer isso. Olha só. Então, essas pessoas inconscientemente trabalham contra os seus próprios objetivos. Percebem? São as pessoas que se auto-sabotam. É sobre isso que eu quero falar com vocês. A autossabotagem não é um plano mirabolante que você traça conscientemente, bonitinho, para destruir o seu objetivo. Claro que não. A autossabotagem é um comportamento repetitivo que você faz sem pensar. Ou seja, que já está no piloto automático e que te traz muito prejuízo. Você sabe que aquilo que você faz te afasta do seu objetivo, te traz prejuízo, te deixa triste, frustrada, arrasada, e você faz mesmo assim. Quem já passou por isso? Isso é autossabotagem. Vocês fazem isso? Faz sentido ou não? Vocês nunca ouviram falar, nunca passaram por isso, nunca fizeram isso? Autossabotagem. Me contem. Todo mundo aqui, ó. Sim, sim, eu faço. Então tá bom. Sim, muito. Então tá bom. Autossabotagem. E autossabotagem é muito diferente de você ter um comportamento e após ter esse comportamento você perceber que aquilo te trouxe um prejuízo e você nunca mais fazer isso, né? Por exemplo, um exemplo bem bobo, tá? Você sempre sai de casa e fecha todas as janelas, bonitinho. Aí um belo dia você pensou: "Ah, hoje eu vou deixar as janelas abertas para ventilar um pouco, para entrar um ar". E aí naquele dia cai um temporal, chove um monte e molha toda a sua casa. Pode ter certeza que você nunca mais vai deixar a janela aberta. Simples assim. Você teve um comportamento, viu que teve um prejuízo e não vai fazer mais. Acontece. Ótimo. Perfeito. Isso não é autossabotagem. Você fez uma vez,
viu que não deu certo e nunca mais vai fazer. Tá bom, tudo certo. Mas a autossabotagem, ela é algo incontrolável. Você sabe sim que aquilo faz mal, você sabe que aquilo te traz um prejuízo, mas você não consegue deixar de fazer. É porque existem crenças e padrões mentais por trás dessa autossabotagem. No exemplo da casa, né? É como se toda vez que você fosse sair, você olhasse para aquela janela aberta. Você sabe que deveria fechar, mas você não conseguisse fechar ela. Pensa, você sabe que vai trazer um prejuízo, mas você não consegue fechar. A sua mente te conta uma historinha que te convence que o certo mesmo é deixar a janela aberta. E mesmo você sabendo que não é, você acredita nisso que a sua mente te fala e você deixa aberta. E chove, e molha a casa, e você se arrepende, e você promete que da próxima vez não vai deixar ela aberta, mas não adianta. Da próxima vez você repete a mesma coisa e deixa ela aberta. Olha como isso é forte. Percebe? Assim, numa outra situação, tipo, como assim? Como assim? Mas é isso que acontece no emagrecimento. Você sabe que a atitude está errada, que te traz prejuízo, que você se sente arrasada depois, e depois no outro dia, às vezes, ou às vezes nem no outro dia, na próxima refeição já repete tudo de novo. Não é algo muito forte, algo que você não consegue lutar contra, porque olhando assim logicamente, é muito fácil, né? Ah, tá bom, deixei a janela aberta, molhou, não deixo mais. Simples assim. Então, será que vocês estão tendo comportamento de autossabotagem no emagrecimento de vocês? O que vocês acham? Como que tá hoje? Vocês acham que vocês estão se autossabotando no emagrecimento? Ó, acabei de fazer, a Gi falou. Cheguei em casa com fome e queria um pão de queijo. E eu comi 4. E aí depois se arrependeu, né, Gi? E talvez ontem aconteceu a mesma coisa. Mas hoje você ouviu de novo aquela historinha que fez todo sentido. Não? Vocês já estão falando que sim. Como identificar, né, se vocês têm esse comportamento de autossabotagem? Muita gente aqui já tendo certeza que tem. Mas quem ainda não tem certeza, é simples identificar. Quando você perceber que tem áreas na sua vida que não te satisfazem, que não estão legal, mas mesmo assim você repete comportamentos que continuam prejudicando essas áreas, significa que você está se auto-sabotando. Tá bom? Então, para vocês saberem se está se auto-sabotando, é simples assim. Então, no emagrecimento, o seu comportamento errado, deixa eu falar, Gi, não é de ter comido a mais, sabia? Comportamento errado de quem se auto-sabota não é comer em excesso. O erro começa nos padrões mentais. São os padrões mentais que desencadeiam sentimentos que levam a comer em excesso. Então, o erro começa nos padrões mentais. São os padrões mentais que te levam a comer de forma a te recompensar, é o que eles falam, né? De merecimento, eles fazem você comer para tirar o cansaço, eu tô tão cansada, e tudo mais que a gente já conhece, não é mesmo? Então tá, eu quero nessa live falar para vocês sobre isso, sobre os padrões de pensamento, sobre esses tipos de sabotadores. Como, meu Deus, que eu continuo dando ouvidos a eles, se eu sei que tá errado, se eu sei que eu me arrependo depois. Ó, vocês estão dizendo aqui até raiva de mim mesma. Ó, vocês vão entender como vocês mesmas podem ser suas maiores inimigas. Já pararam para pensar? Como a nossa mente pode ser a nossa maior inimiga. E ó, um grande problema das pessoas que comem compulsivamente, né, que tem compulsão pela comida, é que elas querem encontrar uma maneira de emagrecer para ontem. É isso que elas buscam, uma maneira de emagrecer para ontem. Elas querem encontrar a pílula mágica do emagrecimento. Mas elas não param para notar que a sua inimiga é a sua própria mente. Então, não adianta tomar a pílula mágica e continuar convivendo com essa inimiga. Não vai funcionar.
tá bom? E você não tem nenhuma mudança profunda, uma mudança realmente definitiva, sem antes ter um porquê muito bem definido. Vocês sabiam? Sem ter um motivo muito forte, a gente não muda para sempre. Se você não se mostrar o porquê da mudança, tudo o que está te incomodando, se você não mostrar, não trazer à tona tudo o que está te incomodando, você não vai se mexer. A gente só evolui e melhora no desconforto. Anotem isso. A gente só evolui no desconforto. Por exemplo, uma pessoa que está numa rede, deitada, lá numa boa, tá bem gostoso, né? Ela tá na rede, ela não vai levantar, ela não vai se mexer se tiver bem gostosinho, bem confortável, aquele balancinho, ela não vai se mexer, ela não vai se mover. Mas agora, se ela tá na rede, numa posição meio ruim e começa a ter cãibra, ela vai se mexer, ela pula da rede na hora, não é? Então, você precisa achar o desconforto que a comida em excesso tem trazido para a tua vida. É isso que você precisa achar. Porque hoje a sua mente só foca que tá gostosinho, tá confortável, que é bom comer, que é tão prazeroso. Enquanto a sua mente focar nisso, você não vai se mexer. Você não vai fazer nada. E isso é para tudo na vida de vocês. Enquanto vocês não encontrarem desconforto daquela situação, vocês continuam procrastinando. Vocês não vão fazer nada. Eu não vou fazer nada. Nós somos assim, não é? Todo mundo. Não existe milagre, mas existe um caminho, um passo a passo para o emagrecimento. Ó, outro problema das pessoas que são compulsivas pela comida, né? A maioria delas evita se olhar no espelho. Vocês sabiam? Ou vocês são essas pessoas? Se evitam olhar no espelho. Evitam se olhar no espelho. Ou quando elas se olham, sempre vem aqueles pensamentos destrutivos, aqueles pensamentos de autocrítica, de ficar se diminuindo o tempo todo. Ou não se encara, ou quando se olha é para se destruir. Elas raramente param para buscar a consciência da necessidade da mudança. Presta atenção. Buscar a consciência da necessidade da mudança não é ficar se xingando, é se confrontar com a sua dor. É realmente sentir o desconforto que vai te levar à mudança, igual a cãibra na rede. Porque quantas vezes você se engana dizendo que tá tudo bem? Ai, tá tudo bem. Aí você continua nessa vida que você sabe que você se sente muito mal. E como algumas de vocês me dizem, se sentindo um lixo. Olha que forte. Muitas de vocês falam isso. Mas depois vocês esquecem. E às vezes fazem questão de se enganar, dizer: não, não, tá tudo bem. Não, eu não ligo para isso. Não, não, é estética. Eu não ligo, eu tô bem. Mas ao invés de se confrontar com a sua dor, e aí não se confronta, mas quando cai na realidade, se xinga, se diminui, fala coisas horríveis para si mesmas, não é? É ou não é? Ou eu tô falando besteira e não acontece com ninguém? Olha, eu odeio as fotos que as pessoas tiram, né? Porque às vezes olha aquele ângulo meio estranho, ou você não estava se enxergando desse jeito, não é? Às vezes falando assim: não, não, tá tudo bem, não, não, eu não tô assim, eu não tô assim. Então não para se confrontar com a dor. Ao invés de trazer para a realidade, né, tudo de ruim que a compulsão te trouxe. Às vezes fica pensando: não, 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 tá tudo bem, não quero nem ver. Não, traga para a realidade. Traga para a realidade tudo de ruim que essa compulsão trouxe para vocês. E tudo de ruim que ela ainda pode trazer se você não mudar. Pare de colocar uma venda nos seus olhos e confronte a sua dor. Porque sem dor não há movimento. Anotem isso. Sem dor não há movimento. Tá fazendo sentido para vocês? Estão acompanhando até aqui, amoras?
Então, a dor muitas vezes é necessária. Ela é necessária para uma mudança definitiva. E às vezes a gente fica adiando a dor, não quer encarar, não quer trazer à tona, mas vive uma dor, não é? Vive uma insatisfação. Isso não é uma dor também muito maior do que às vezes encarar a dor uma vez só e se movimentar, e se mexer, e fazer algo realmente para sua mudança definitiva. Que bom que vocês estão acompanhando. Então tá. Eu falei que todos os nossos comportamentos vêm de padrões mentais, certo? Vocês sabiam que os nossos pensamentos, eles têm vida própria? É isso aí, eles têm vida própria. Como assim já é vida própria? Tem pensamentos que simplesmente aparecem do nada. Você nem pediu a opinião deles, e eles vêm, e ainda já ditando aquilo que você deve fazer. E foi isso que te sabotou até hoje. Eles vêm do nada, mas eles contam uma história que faz tanto sentido que te convence a fazer aquilo. Tem coisas que você pensa e você não escolheu pensar naquilo. Você nunca iria escolher pensar coisas ruins, coisas negativas sobre você mesma, não é? Mas esses pensamentos aparecem, não aparecem? Então, eles têm vida própria. Ó, tem gente aqui que já está identificando que ainda tem o chip de gordo. Vamos instalar esse chip de magro de uma vez por todas. Vamos mudar os padrões mentais. Ó, é doloroso demais viver em um corpo que eu não enxergo nele. Pensa. Não se enxergar no seu próprio corpo. Não sou eu, né? Olhar para o espelho e pensar, não sou eu. Mas então precisa de encarar essa dor. O que me trouxe até hoje de ruim? O que o sobrepeso, o que a comida em excesso me trouxe até hoje? Encarar. Sem dor não há movimento. Então, esses pensamentos, continuando, que aparecem do nada, que aparecem sem ser chamados, eles são os responsáveis pela nossa emoção. E as nossas atitudes são guiadas pelas nossas emoções. Então, começa no pensamento que gera um sentimento e aí sim gera o seu comportamento. Gera esse comportamento compulsivo, esse comportamento de ir comer um pão de queijo e comer 4, não é? Começa nos padrões mentais. E os pensamentos sabotadores são os grandes vilões da nossa vida. E eles são padrões mentais que a gente desenvolve desde a nossa infância. E depois eles se transformam em regras de comportamento na fase adulta. Olha que forte isso. Regras de comportamento. E aí tudo desanda. Porque você não consegue ir contra essas regras. O sabotador está ali tão forte que você não consegue ir contra essas regras de comportamento. E esses padrões de pensamento, eles são como se fosse uma voz interior. E essa voz dita os seus comportamentos. Então, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam prestar atenção nos pensamentos de vocês. E a maioria das pessoas vocês até já vão me falar aqui, né? Gé, mas eu nem penso. Eu não penso antes de fazer nada. Quando eu vi, eu já fiz. Quando eu vi, eu já comi, não é? Mas saiba de uma coisa, você pensa sim. Ah, você pensa. Você só não nota. Sabe quando você está escovando os dentes? E isso está tão no piloto automático na sua vida, já que tem vezes que você está ali escovando o dente, pensando em outra coisa, já fazendo os planos de amanhã, já pensando todo o roteiro do dia de amanhã, e quando você viu, você já vai estar lá, já está lá enxagando a boca, aí você para, peraí, eu escovei o dente? Mas sim, você escovou todos os dentes, tudo certinho, porque isso está no piloto automático, não é? E hoje, também já é um hábito ouvir esse sabotador e agir. Você acha que não pensa, você acha que não tem nenhuma voz ali, mas tem. Só que hoje está no automático. É muito automático você ouvir e agir. Você não para notar. Assim como às vezes você nem nota que já escovou todo o dente, mas você escovou. É a mesma coisa. Você se comportou, mas antes você pensou. Sim, e é um padrão de pensamento. Não existe nenhum movimento sem pensamento. Não existe. Então, talvez você já tenha colocado um padrão mental, um exemplo.
de que toda vez que você briga com um marido, namorado, não sei, você busca a comida como um consolo. E sim, isso está no piloto automático. Mas pode ter certeza que antes tem um pensamento, uma voz que te diz para fazer isso, que te diz que vale a pena. Vai lá, você brigou com ele, olha só, vai lá, come mesmo que vai passar. Você acha que não pensa, mas você pensa. E é isso que você precisa começar a prestar atenção a partir de hoje. Isso, minhas amoras, a neurociência explica. É a conexão neural. Ó, imaginem duas estradas de terra, tá bom? Duas estradas de terra. Em uma dessas estradas passa caminhões o dia inteiro passa caminhão, caminhão bem pesado. Como a estrada é de terra, o que vai acontecer? Ela vai começar a alargar e vai ficar cada vez mais profunda, não é? Porque quanto mais peso passa por ali, mais a areia se afasta, então mais a estrada se alarga e mais profunda ela fica. E a outra estrada, tem uma outra estrada ali, e não passa caminhão nenhum, mal passa um carrinho ou outro. O que acontece com essa estrada? Como é de terra, vem a chuva, o vento, começa a movimentar a terra, começa ali a crescer uns matos e a estrada desaparece. Faz sentido? A nossa mente é igual, preste atenção. Esse tráfego de caminhões pesados são os nossos pensamentos. E quanto mais pensamento sabotador você tem, mais larga e profunda ficará essa conexão neural, esse automático. Isso que você fala, quando eu vi, eu já comi, eu nem pensei. Por quê? Tá larga essa conexão neural, tá profunda, ela tá muito forte, porque o tráfego de pensamento errado, de pensamento negativo, de pensamento sabotador, tá muito forte. Tá bom? E aí? E o que acontece com a outra estrada? Com a outra conexão neural? Que deveria ter o pensamento certo, que você deveria conseguir colocar no piloto automático o comportamento certo. Você não usa essa estrada. Ela desaparece porque não tem tráfego de pensamentos corretos, de pensamentos fortalecedores. E aí ela desaparece. Por isso que é tão automático o seu comportamento errado, o seu comportamento que vai contra o seu objetivo. Por isso que ele é tão automático. Então, tarefa para amanhã. Vocês têm uma tarefa para amanhã, prestem atenção. Vocês vão começar a prestar atenção nos padrões de pensamento, nos padrões mentais de pensamento que vocês têm. Vocês vão falar assim: o que me convenceu a fazer isso? Mesmo sabendo que era errado, o que eu pensei? Aí vocês vão parar para pensar imediatamente. É isso que você vai se perguntar a partir de hoje. Qual é a voz? Qual é a voz que eu ouvi que está me convencendo de fazer isso? O que ela está me dizendo? Percebem? É isso que vocês vão começar a prestar atenção a partir de amanhã. Porque qualquer coisa que você faça, você teve um pensamento que te convenceu a fazer aquilo. E também qualquer coisa que você não faça, você teve um pensamento que te convenceu de não fazer. Isso também vale para as coisas que você deveria fazer e não faz, para aquilo que você está procrastinando e deixa para depois, e o depois nunca chega. O que você está ouvindo? Qual é o padrão mental? Qual é o padrão de pensamento que você está ouvindo? Você vai começar a notar a partir de amanhã. Tá bom? Então, amanhã você vai prestar atenção em todos esses padrões de pensamentos que você tem. Você acha que não pensa, mas você vai ver que pensa sim. Pensa coisas assim que te convencem tanto e na hora você acredita e você age errado e depois você se arrepende e você fala que nunca mais vai fazer e no outro dia você faz de novo. Por quê? Porque ouviu o padrão mental, ouviu o sabotador. E isso que eu falei para vocês fazerem amanhã, minhas amoras, é o primeiro passo para a mudança. Reconhecer o que tem de errado, né? Não adianta eu ir além no conteúdo, eu continuar explicando o que fazer se vocês antes não descobrirem os padrões de pensamentos de vocês. Porque senão vocês vão sempre continuar falando assim, quando eu vi, eu já comi, quando eu vi, eu já fiz errado. Não. Então vamos passo por passo. Não adianta eu seguir o conteúdo. Vocês primeiro vão entender os padrões
de sabotadores, os padrões mentais de pensamentos que vocês têm, tá bom? Por isso que eu peço para vocês não perderem nenhuma live de segunda-feira, porque elas têm continuação, tá bom? Vamos aprender a lidar com esses sabotadores. Combinado? Então, esse era o conteúdo, essa é a tarefa de amanhã. Quero só saber quem que vai fazer. Quem que vai, a partir de amanhã, começar a prestar atenção nos padrões de pensamentos de vocês? E já falem aqui para mim se fez sentido, o que mais vocês despertaram nesse conteúdo, nessa live de hoje. Contem para mim. Hoje tinha uma voz que me dizia para comer doce. Resisti até às 6 da tarde, mas já estava passando mal e tive que comer um pouquinho de doce. Olha só, olha o que o vício faz. E o passar mal, quem que falou aqui? Sheila. A nossa mente faz coisa. A nossa mente, inclusive, faz a gente passar mal. É a tal da gravidez psicológica que eu já expliquei para vocês. A mulher não está grávida. Ela chega a produzir leite. Tem noção? O que a mente faz? Então, a sua mente, Sheila, está te dizendo que você precisa comer esse doce, porque senão você vai passar mal. Porque senão você vai desmaiar. E você começa inclusive, ai meu Deus do céu, estou passando mal. Crença, pensamentos sabotadores que te convencem de fazer isso. Isso, quem perdeu o início da live, vou deixar gravada, não se preocupem. Ai, que bom que gostaram. Eu vou fazer a partir de agora, isso aí. Ó, nossa, quantas se comprometendo a prestar atenção nos seus padrões mentais. Parabéns. Isso mesmo. Que bom, que bom, que bom que vocês vão se comprometer, porque é o primeiro passo para a mudança. Identificar o que tem de errado. Confrontar a dor, não é? Que bom que gostaram da live, que bom. Ó, Josi, tô exagerando no bolinho de banana. Não é porque é saudável que tem que exagerar. O que tá pensando? Qual é o teu padrão de pensamento que te faz exagerar? Por quê? É porque é saudável, pode comer à vontade até ficar estufada? Não, a gente precisa comer até ficar saciada, sempre, não é? Então, para pensar, Josi. Para ver quais são os padrões mentais. Qual é a voz que você está ouvindo que te faz exagerar até na comida saudável? Paty, não sei se tu perdeu o início da live, mas como identificar um sabotador? É identificar algo que você está fazendo, que está totalmente contrário com aquilo que você quer. Você tem um objetivo e você age totalmente o contrário. Depois que você age, você se sente culpada, triste, frustrada. Você promete que nunca mais vai fazer, aí você vai lá e faz de novo. Então, tem alguma coisa errada aí. Autossabotagem. Então, você precisa começar a ver quais são os padrões de pensamentos que te levam a agir assim. Esses são os seus sabotadores. Então tá bom, minhas amoras, eu quero sempre trazer, assim, conteúdo, não quero me alongar muito, me estender muito, porque eu sei que tem que ser aos poucos, para vocês irem digerindo ao longo da semana, colocando em prática aquilo que vocês estão aprendendo, para na outra semana poder aprender mais um pouco, não é? Então tá bom, minhas amoras, tenham uma excelente semana. A partir de amanhã, comecem a prestar atenção nos padrões de pensamentos e me contem. Depois voltem lá no post para me contar também, porque lá eu consigo ver muito melhor. Combinado? Então, beijo, tenham uma ótima noite, uma excelente semana e não esqueçam da tarefa de amanhã, tá bom? Um beijo!